Amém? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Deixa aberto aí. Existem muitas coisas que são de senso comum, outras coisas são um senso bíblico, um senso milenar. Por exemplo, no senso comum, mesmo com a bagunça que o mundo está hoje, homem brinca de boneca no senso comum? Meu Deus, peraí. Foi muito devagar, peraí. Homem brinca de boneca no senso comum. Não, mas eu conheço um amigo que brinca, mas é uma exceção, no senso comum não. No senso comum, o homem é covarde. No senso comum, o homem dá preferência para grávida, para o idoso, para a mulher. Então existe o senso comum que, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, não importa se você acredita em Deus ou não acredita, o senso comum já defende o que é um homem de verdade. O armário desmontou, caiu, entre você e sua esposa está em casa, quem vai resolver o problema? O homem. Precisa ser crente para fazer isso? Não, é senso comum. Mas também tem um senso milenar, que é o senso bíblico, do que é um homem de verdade. Se eu pudesse colocar o nome na mensagem de hoje, eu colocaria: seja um homem de verdade. Seja um homem de verdade. Homem de verdade não faz fofoca. Pessoas sem propósito e uma mulher ou outra que ainda não conhece a Deus faz. Homem, no senso comum e no senso milenar, não é fofoqueiro. Homem de verdade, quando recebe uma calúnia, fala: o fulano, peraí, deixa eu confirmar com ele se é verdade. Ao invés de falar: é verdade, ele fez isso. Homem que é homem fala: peraí, vamos resolver agora. Porque a Bíblia diz que os pacificadores herdarão o reino dos céus. Homem que é homem faz coisas que muita gente está deixando de fazer. Mas eu acredito que a mensagem de hoje vai no teu coração. Homem que é homem não é só o que monta armário, que dá preferência, mas é o também que cumpre princípios. Repete comigo: homem que é homem cumpre princípios. Homens fortes não reclamam. Agora eu estou pregando, não precisa repetir não, obrigado. Estou sentindo que vocês estão empolgados hoje, que bom. O pastor pediu para eu ficar sexta-feira até tarde na igreja. Homem forte não reclama, homem forte trabalha, homem de verdade trabalha. Homem forte não murmura. Foi porque homem murmurou que ficou lá no deserto e não entrou na terra prometida. Mas nós entraremos na terra que mana leite e mel, porque não abriremos nossa boca para falar mal, para murmurar, para fofocar, seja o que for. A gente é homem, e é homem de verdade, no senso comum e no senso bíblico. Homem que é homem, homem de verdade, não entra em briga desnecessária. Esses dias eu estava no trânsito, sem querer, imagina, aqui em São Paulo, o mundo é dos motoboys. Eu, sem querer, joguei o carro sem dar seta, eu errei, e meio que fechei o motoboy. Irmão, tu sabe o que aconteceu, não sabe, motoboy querido aí? Ele veio para cima de mim, buzinando e queria brigar. E eu lembrei de uma palavra, porque o homem de Deus lembra da palavra nos momentos difíceis. O homem de Deus, no momento difícil, não recorre às suas emoções, recorre ao que está escrito. E a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia. Quando ele veio para brigar comigo, eu abaixei o vidro e falei: meu irmão, me perdoa, não vi, desculpa. Aí ele: mestre, tudo bem. Opa. Ou seja, uma palavra pode provocar uma briga ou pode resolver uma guerra. Homem que é homem escolhe a luta que vai entrar. Não entra em guerras que não são suas. Sabem com uma palavra resolver problemas. Às vezes, teu casamento, teu namoro não está bem porque você não sabe usar as palavras só para falar: perdão, eu não faço mais isso. Ou para falar: eu te amo mais do que uma vez ao mês.
de preferência todo dia. Ou seja, nós precisamos desenvolver algumas coisas que é típico de homens de verdade. Homens de verdade não se ferem facilmente. Eu vou sair da igreja porque não me cumprimentaram. Você é homem, meu filho. Você se fere facilmente? Não me cumprimentaram, não me deram tchau, não mandaram uma carta no Natal. Meu chefe passou, vou pedir demissão. Engraçado que no emprego a gente não faz isso, né? Que a gente precisa do dinheiro. Meu chefe não me cumprimentou hoje, vou pedir demissão. Duvido. Aí na igreja estou ferido. Não tinha vaga no estacionamento, vou para outra igreja. No teu trabalho, se não tiver vaga no estacionamento, tu vai de trem, tu vai de metrô, mas não perde o emprego. O homem que é homem de verdade, prospera para poder ser escutado. Tem duas formas de um homem ser escutado: virando milagreiro, não precisa ter R$1 no bolso, começou a curar enfermo, levantar morto. Irmão, esquece. Não precisa ter empresa, não precisa prosperar, todo mundo vai querer escutar você. Se você não é milagreiro, vai ter que prosperar. A Bíblia diz que os reis da terra vinham de nações diferentes para escutar Salomão. Fazia fila de reis. A rainha de Sabá veio carregada de tesouro para escutar da sabedoria e conferir a prosperidade de Salomão. Porque Deus quer prosperar os homens de verdade. Não é para te encher de dinheiro, não. É para que você comece a ser escutado para entregar a mensagem que você carrega. Deus vai te prosperar. Deus vai prosperar os teus negócios para você entregar a mensagem que carrega. Homem de verdade, um homem que é homem, ele sabe se comportar. Não precisa ser crente para você, sendo um homem casado, não olhar para o lado. Basta ter caráter. Homem que é homem de verdade, sabe dizer bom dia, boa noite. Se comportar é senso comum, não é senso bíblico. Mas tem homem que entra mais crente, critica quem se veste bem ao invés de você correr atrás de se vestir melhor. Por isso talvez você não esteja prosperando na empresa, não está sendo chamado para o cargo que queria. Você critica quem faz, mas não tem coragem de fazer. Mas bem que queria estar no lugar da pessoa. Posso entrar na palavra? Porque vai apertar para você. A Bíblia diz que Davi, que era um homem de verdade, era perseguido, mas não perseguia. Saul vinha atrás dele e ele falava assim: eu não. Não, mas ele está dando mole aqui, dá para a gente pegar ele. Eu não. Deixa ele quebrar princípio, eu não quebro. Homem de verdade não quebra princípio. Não, mas é que ele quer te matar. Só se Deus quiser. Você não quer matar ele? Que ele caia pela mão dos filisteus e não pela minha mão. Ou seja, não é que eu não quero que ele morra, é que não vai ser pela minha mão, porque eu tenho princípios. Davi nos provou, apesar dos seus erros, porque o céu não está cheio de pessoas perfeitas, o céu está cheio de gente arrependida. Então quem já errou aqui, calma, o céu não é para quem nunca errou, o céu é para quem se arrependeu. Tem esperança para o perdido, tem esperança para quem está por baixo. Mas Davi não só deixava de perseguir quem estava perseguindo, ele o honrava. Certa vez ele cortou o manto do rei Saul, enquanto Saul estava agachado, fazendo suas necessidades dentro de uma caverna. Quando ele sai, Davi se ajoelha e grita: meu rei! Como é que você vai gritar meu rei? Como você vai se ajoelhar? Como você vai honrar quem está te perseguindo? Tem que ser muito homem de verdade, tem que ser homem de Deus para honrar quem merece, merece pelo título que tem, independentemente do que ele está fazendo contra você. Tem que ser homem. Só que a Bíblia diz que Deus recompensa, Ele dá galardão para aqueles que cumprem a palavra. Deus vai te recompensar
de uma forma que você não imaginou, e vai ser algo tão grande que teus familiares vão dizer: não tem precedente nas nossas gerações que passaram o que Deus está fazendo na tua vida. Eu profetizo, vão falar, vão dizer: não tem precedentes na nossa família o que está acontecendo com você. Os mesmos familiares que zombaram vão reconhecer que não tem precedentes o que está acontecendo contigo. José não era pago para fazer seu trabalho. Ele era um escravo e ainda assim fazia da melhor forma, porque homens de verdade dão o seu melhor, independentemente se estão sendo pagos ou não, vistos ou não. Davi não estava sendo visto quando dava o seu melhor para as ovelhinhas, mas um dia Saul endemoniou, ficou com o espírito revoltado e falou: eu preciso de alguém que toque harpa. Alguém que trabalhava no palácio falou: eu conheço um menino que toca bem, se veste bem, fala bem, é homem de guerra, e o Senhor era com ele. Ou seja, Davi sozinho, com um monte de ovelhinha, demonstrava que tocava bem, falava bem, se arrumava bem, o Senhor era com ele e era um homem de guerra. José estava na prisão, ninguém estava vendo, não tinha nenhuma estrela ali observando, mas ele dava o seu melhor. Homens de verdade dão o seu melhor. Se é para fazer, é para ser o melhor. Se é para colocar a mão, é para prosperar. Jacó era um homem de verdade, e o homem de verdade não desperdiça oportunidades. Jacó viu um anjo e saiu na mão com o anjo. Eu desmaiaria se eu visse um anjo. Alguns aqui mais espirituais cairiam nos pés para adorar o anjo, para tentar de alguma forma temer o que está vendo. Jacó abraçou e falou assim: você vai me abençoar. Homem de verdade não larga a oportunidade. Homem de verdade, quando vê a porta se abrindo, se joga. Quando a porta se abre, ele entra. Quando o anjo passa, ele agarra. Isso é um homem de verdade. Neemias era um homem de verdade. Estava lá servindo o rei, ele era copeiro. Naquela época, copeiro era como se fosse um sommelier, ele provava o vinho para o rei. Era um trabalho importante, porém escravo. Ele era judeu no grande império persa. E ele recebe uma notícia que a sua base, que a sua cidade, que onde seus pais estavam enterrados, estava destruída, a cidade santa, Jerusalém. Um homem de verdade larga o que está fazendo para socorrer quem precisa. E ele fala: rei, me abençoa, me deixa aí, me dá cartas, porque eu preciso reconstruir o que ninguém mais consegue. Homem de verdade não olha para si mesmo, mas reconstrói a vida dos outros. Eu sei que a tua empresa vai crescer, mas você vai levantar muitas empresas também. Eu sei que a tua família vai prosperar, mas você vai prosperar muitas famílias também. Eu sei que teu ministério vai ser conhecido, mas você vai levantar muita gente também. Porque homem de verdade levanta outros. Só tem um problema. Pergunta para mim: qual, Tiago? O único problema é que homem de verdade é muito invejado. Porque eu não tenho muito homem de verdade. Então ele se torna uma raridade. E toda raridade atrai inveja. Se uma moça aparece com um diamante especial, muito raro, todas as mulheres que entendem disso, eu não entendo diamante, mas as mulheres entendem mais, vão olhar e falar: meu Deus, esse diamante só tem 3 no mundo. Começa a primeira fofoquinha, e depois começa a comparação vira cobiça, que eu queria ter, e a cobiça leva a inveja, que é um dos piores sentimentos, se não for o pior sentimento que o homem pode ter, o ser humano pode desenvolver. Homens de verdade porque fazem o que outros não fazem. Homens de verdade porque resolvem problemas que ninguém resolve. Homens de verdade porque são raros, se tornam invejados. Repete comigo: homens de verdade são invejados. A boa notícia é que inveja não pega em quem é homem de verdade e de Deus. A boa notícia é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito.
Porém, vamos compreender uma história bíblica que vai te levar para outro nível. Por isso eu pedi para você abrir em Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 2 diz assim. A partir do versículo 3. Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os outros seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Então ele fez uma túnica de muitas cores, ele fez um manto diferente, meu Deus. Ele fez um manto diferente para o filho que ele amava. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, ficaram enfurecidos e já não podiam falar com ele em paz. Sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles odiaram ainda mais. O homem de verdade, para quem está notando, o homem de verdade, ele vai ser invejado por 3 coisas que todo homem de verdade provoca. Um homem de verdade é muito amado. E se tem uma coisa que provoca inveja nas pessoas é quando você é amado. Um homem de verdade usa uma túnica diferente. Ele tem um manto. Não estou falando da roupa, não. Estou falando de um manto espiritual que tem sobre a vida dele. Onde ele chega, ele brilha. Tem 1000 pessoas na fila, ele que é o escolhido. Ele faz uma live e não tem nem muito seguidor, mas todo mundo quer assisti-lo. Quando Deus dá a graça para um homem de verdade ser muito amado, ter um manto diferente, e terceiro, carregar um sonho, meu Deus, vai ser poderoso o que vai acontecer na vida desse homem. E José era muito amado pelo seu pai, e porque era muito amado, era também odiado. Porque ele era muito amado, ele também era odiado. Tem gente que entra no meu Instagram e fala: Thiago, te amo, você mudou minha vida, Deus me mudou através de você. E tem gente que fala: safado, não gosto de você, 1, 2, 3, deixando de seguir. No mesmo post tem quem ama e tem quem odeia. Se você não for homem de verdade, você não pode prosperar, senão você não vai saber lidar com coisa tão pequena que é isso. Vai se ferir com qualquer coisa? Então você não pode ser um homem de verdade, não pode prosperar, não pode crescer. Deus não pode te levantar, porque você vai ser ferido quando Deus te levantar. Não vão gostar de você, nem todo mundo vai gostar. Muita gente vai te odiar, por quê? Porque muita gente vai te amar. Toda pessoa que é muito amada atrai muito ódio. É senso comum. Continuo. Aí José começa a ser muito amado, e seus irmãos, quem? Seus irmãos, quem está perto, começa a odiar. Porque só os íntimos sentem esse ódio. Os de fora ficam te decepcionando, mas os de perto? Mas ele cresceu comigo, ele trabalhou comigo na empresa tal há 10 anos atrás, agora tem o seu próprio negócio. O Rio de Janeiro está cravado de anúncio do nosso evento, outdoor, busdoor, ônibus, tudo que você imaginar. Aí um amigo meu de infância mandou para o meu Instagram hoje de manhã: tá ficando famosinho, hein? Sabe o que ele tá? Com ódio. Primeiro que a gente não se fala há 30 anos. A primeira vez que ele fala comigo em 30 anos é: tá ficando famosinho, hein? Em vez de falar: que bom, hein? Você saiu desse suburbão aqui que a gente morava e está vencendo. Não. Tem que ter uma zombaria. Tem que tentar te diminuir. Famosinho. Diminutivo. Se você não sabe lidar com isso, como é que Deus vai te levantar? Porque você acha que ninguém vai tentar te diminuir enquanto Deus está te levantando? E pior, vai vir de perto. Vai vir de perto. Mas pior, ele era muito amado, por isso era muito odiado, mas ele tinha um manto que ninguém tinha. Nesse livro Princípios Milenários eu ensino: nunca
entre numa guerra que você não pode vencer. Qual é a guerra que eu não posso vencer? Aquela que a pessoa que você quer guerrear tem um manto. Não vai dar para ganhar, porque Deus está com ela. Deus botou o manto ali, não dá. Ah, mas eu não gosto dela. Mas Deus gosta. Quando Deus gosta, é melhor você gostar, meu filho. Vence tuas emoções, porque tuas emoções não podem ser mais fortes do que os teus princípios. Então, além de ser muito amado, José criou um outro problema. Sem querer, ele tinha um manto diferente. Uma coisa é você morar numa casa. Eu fui na África algumas vezes, e fui no interior dos interiores da África, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo satisfeito. Falei, como é que pode, numa pobreza dessa, estar todo mundo feliz? Claro, eu reparei, todo mundo tinha a mesma casa de barro batido. Ninguém tinha panela em casa, ninguém tinha carro. Todo mundo era pobre, mas todo mundo tinha as mesmas coisas. Quer ver o problema começar? Alguém ter o fogão e o outro não ter. Todo mundo está de bicicleta e um comprar o carro. É a comparação que é a mãe da infelicidade. Então, quando Deus te dá um manto colorido, Deus te dá um manto diferente, as pessoas começam a falar, por que ele tem e eu não tenho? Por que quando ele abre a boca as pessoas escutam? E quando eu tento falar, eu até gasto dinheiro, ninguém me escuta. Porque ele é amado e ninguém me suporta. O manto provoca um ódio, porque o manto faz as pessoas olharem para você diferente. E Deus vai escolher pessoas aqui nessa noite que Ele já ama, para colocar um manto diferente. Deus vai colocar um manto diferente nessa noite. Mas enquanto José só era amado, e enquanto José só tinha um manto diferente, eles só estavam odiando. Mas quando José falou, eu tenho um sonho, aí entrou o plano de morte. Vamos matar. Lá vem o sonhador. Vamos matar esse cara. Quando você sente, tem gente querendo armar para você, tem gente com a boca sangrando para te pegar, não é nem porque você é amado e nem por causa do manto, é por causa do teu sonho. Deixa eu te explicar por quê. Porque o teu sonho é um retrato do futuro. E essa pessoa que está te perseguindo, que está te odiando, que está competindo, que está invejando, sabe que não vai estar lá, ela não se viu no retrato. Então ela quer te destruir antes dele acontecer. José então está numa enrascada, porque quem quer armar para ele são os próprios irmãos. E que irmãos eram esses? Mundanos? Não, Judá. Que da onde veio o leão da tribo de Judá? Levi. Da onde veio a tribo de Levi? Homens de Deus. E armaram para matar José. Porque é muito difícil lidar com uma pessoa que é amado, tem um manto e ainda é sonhador. Mas eu vim aqui profetizar que você será muito amado. Deus vai te dar um manto nessa noite e vai ressuscitar teus sonhos, caso você ainda não tenha. Porque não tem como. Quando Deus escolhe alguém, a inveja não derruba. As artimanhas, as armadilhas só contribuem para o favor daqueles que amam a Deus. Tiago, mas inveja não é algo ruim? É ruim para quem está sentindo. Para quem está sendo invejado, é aceleração de destino. Me explica, Tiago. Claro que eu te explico. A Bíblia diz, com essas palavras, e por inveja, os irmãos de José o venderam ao Egito. Está escrito assim, por inveja, os irmãos de José o venderam ao Egito. Eles acabaram com a vida de José? Não, eles aceleraram o destino. Sai logo de Israel, porque você nasceu para ser governador no Egito. Sai logo do lugar que não é teu. Que eu, por inveja, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu estou dando vazão a um sentimento ruim, mas Deus está permitindo usar essa inveja para te colocar no lugar onde você vai governar. Armaram para mim na empresa por inveja, e aí eu fui expulso da empresa. Celebra, porque está chegando o tempo de você chegar no outro lugar onde o governo está te esperando. Se você escrever na sua Bíblia online assim, ó, inveja,
vai aparecer um outro versículo. E os fariseus, por inveja, entregaram a Jesus. Claro, Jesus era muito amado, tinha um manto e tinha um sonho: libertar a humanidade dos pecados e salvá-los, construir morada para cada um de nós aqui no céu. Eu não sei se você tem casa própria na terra, mas no céu o próprio Jesus está construindo a sua. Está escrito assim: eu vou na frente e vos prepararei morada. Enquanto você está aqui adorando a Deus, recebendo essa palavra, Ele está colocando o tijolo da tua morada eterna. Ele está colocando o teu nome nas portas, o nome da tua família, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E ela lá basundere, ela lá baterele basuro lebana. Então a inveja não matou Jesus. A inveja dos fariseus fez com que ele cumprisse seu propósito. A inveja não matou José, acelerou o destino dele para o Egito. Não adianta, não fica com medo de inveja não. É só homem de mentira que tem que ter medo de inveja. Aliás, homem de mentira está invejando os outros. Homem de verdade vai crescer com inveja, sem inveja, com perseguição, sem perseguição. Prepara, você vai crescer. Tiago, por que Deus tem interesse de me fazer crescer? Porque a tua história, a tua dor, o teu sofrimento, as tuas vergonhas não foram coincidências. É a história que você vai contar para levar muita gente para o céu contigo. A tua dor, o teu sofrimento e a tua vergonha vai se transformar no teu maior testemunho. Então não acha... Deus deixou eu sofrer. Não. Deus escreveu uma história para todo mundo ver que você é um homem de superação. Você é um homem de verdade. Você é um homem que não se entrega às dores da vida. Você é um homem que não desiste no caminho. Você é um homem que não larga a família. Você é um homem que promete e cumpre. Você é um homem de sim, não. Você é um homem que carrega um manto. Você é um homem que tem um sonho e que tem um sonho prospera. Um pastor muito conhecido, Martin Luther King Jr., lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos na década de 60. E ele falava: gente, nós precisamos igualar os direitos dos negros e brancos. O pessoal, verdade. E aí ele ia para as marchas de não violência, marchava, prendiam ele, ele não rebatia, xingavam ele não xingava de volta, porque homem de verdade não fica feridinho por qualquer coisa. Homem de verdade não se vinga, coloca na mão de Deus. Para entrar na história tem que ser homem de verdade. E aí ele passava por tudo isso. No outro dia ia para a marcha de novo. E cada vez que ele fazia isso, mais gente o amava. E aí, com muito amor, muita gente também começou a odiar. O governo começou a odiar. Policiais brancos começaram a odiá-lo, porque ele era um pregador negro. Mas só que Deus colocou um manto diferente. Na mesma época que ele, tinha um homem chamado Malcolm X, que tentava fazer a mesma coisa que ele, mas não tinha nem 1% da influência de Martin Luther King. Era um homem mais violento, um homem que tinha um outro tipo de pregação. E ele começa a falar mal de Martin Luther King. Não é porque Martin Luther King era muito amado, é porque ele tinha um manto que ele não tinha. Quem não tem o manto que você tem vai criticar o que você está fazendo. Simples. Mas até aí, tudo bem. Tem muito amor. Ó, todo mundo ama o cara. Olha, ele tem um manto diferente. O jeito que ele fala, todo mundo gosta. Mas o plano de morte começa quando ele reúne 300 mil pessoas em Washington DC e declara: I have a dream. Quando ele fala eu tenho um sonho, começa o plano de morte. As pessoas não sabem, os inimigos não sabem lidar com o retrato do teu futuro, que é o sonho. Então armam para matá-lo e matam.
dão um tiro no pescoço de Martin Luther King. O que eles não sabiam é que o sonho de Martin Luther King não era ser presidente da república ou viver muito. O sonho de Martin Luther King era que os negros não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuíam. E com a morte dele, o governo dos Estados Unidos foi obrigado a assinar a lei que igualou os direitos civis. Ou seja, quem matou não sabia que estava acelerando o propósito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Quando deram tiros nele, falaram, eu venci. Quando mataram Jesus na cruz, o diabo falou, eu venci. O problema foi os 3 dias depois, quando a pedra começou a ser removida. Quando olharam e o túmulo estava vazio. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, Deus a condenará. Porque sobre você tem amor, tem um manto e tem um sonho. Ninguém pode segurar um homem que tem um manto. Ninguém pode impedir um homem que tem um sonho. Podem odiar, mas ninguém vai segurar quem é muito amado. E Deus nessa noite está derramando amor, um manto, e um manto colorido, ou seja, vai ter múltiplas funções chegando na tua vida. Eu declaro, eu profetizo, tem múltiplas funções chegando na tua vida, multitarefas chegando. Tua empresa vai prosperar de uma forma sobrenatural. Tiago, não era normal, o planejamento era crescer 80%, vai crescer 150% para Deus deixar a marca dele. Fui eu quem fiz. Eu não dependo da economia para te prosperar. Eu não dependo do consultor para te prosperar. Eu faço o que o homem não pode fazer. Ponto. Pensaram que tinham matado Martin Luther King, mas na verdade estavam fazendo história. Estavam assinando a lei que faz com que um negro hoje possa entrar no restaurante ou colocar seu filho para estudar. Pensaram que estavam colocando José num buraco e vendendo como escravo, mas estavam colocando ele no trono do Egito. Por inveja, venderam Jesus. Pensaram que estavam acabando com o autor e consumador da nossa fé, mas estavam eternizando o nome dele. 2000 anos se passaram e nós estamos nos prostrando diante do nome que foi tentaram apagar o nome que a gente se prostra. Tentaram apagar o nome da qual a gente se rende, porque não adianta tentar apagar o que Deus quer fazer brilhar. Não adianta tentar derrubar o que Deus quer levantar. Não adianta. O que Deus vai fazer na tua vida, homem, você é um homem de verdade? Você diz sim, sim, não, não. Se não é, se conserta hoje. Porque deixa eu te falar, um homem que parece muitos de nós, Sansão, só fez besteira. O que ele fez eu não posso falar aqui. Só fez besteira. Nasceu para dar certo e escolheu o caminho errado. Nasceu com uma palavra profética e preferiu os prazeres da carne. Nasceu para ser juiz em Israel, mas que quis viver na prostituição. Como muitos de nós, Sansão decidiu viver uma vida do jeito que queria. E homem de verdade não vive como quer, vive como Deus quer. Homem de verdade ora assim, ó: Senhor, se possível, faz a minha vontade. Contudo, não seja como eu quero, seja conforme tu queres. Homem de verdade ora assim. E Sansão passou a vida toda errando, como talvez muitos aqui passaram a vida toda errando. Mas no último dia da sua vida, Sansão estava destruído. Rasparam o seu cabelo, arrancaram seus olhos, prenderam ele com correntes e ficavam brincando, cuspindo nele, chutando, fazendo ele de bobo da corte. No último dia da sua vida, ele sendo humilhado, um homem que nasceu para ser juiz em Israel, nazireu, santificado, nasceu para marcar a história. O seu propósito de vida era vingar Israel da mão dos filisteus. E está ali entregue, porque resolveu fazer suas próprias vontades.
Quem vive pelo quer, morre do jeito que não quer. No último dia da sua vida, ele faz algo que talvez muitos de nós tenhamos que fazer hoje. Fala: Senhor, eu me arrependo. E nem que seja pela última vez, devolve a minha força. Nem que seja pela última vez, nem que seja para que eu me vingue, que eu vingue Israel da mão dos filisteus. Devolve minha força. A Bíblia diz que Deus fez o cabelo de Sansão crescer. Ele chega para trás, coloca a mão nas duas colunas e a força de Sansão começa a voltar. E ele destrói aquele palácio, empurrando as duas colunas. E a Bíblia diz que no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, ele morreu, mas cumprindo o propósito. A boa notícia é que você não precisa morrer para cumprir seu propósito. Você só precisa se arrepender. Não arrancaram os teus olhos? Você não está preso no palácio sendo o bobo da corte. Você está aqui na casa de Deus. Ou seja, não precisa morrer hoje não. É só se arrepender e Deus vai restaurar a tua força. Deus vai te restituir. Deus vai te devolver. Você vai ser um homem de honra. Você vai ser um homem de palavra. Você vai cuidar da tua família. Você vai baixar o teu tom de voz e melhorar teus argumentos dentro de casa. Muito valentão em casa e na rua é um covardão. Cuidado. Essa palavra é para alguns aqui. Baixa teu tom de voz em casa e melhora teus argumentos. Homem de verdade faz o que está escrito e não o que está sentindo. Senão a gente vai fazer um monte de besteira. Se for pelo que a gente sente, a gente vai fazer um monte de besteira. Não é pelo que a gente sente, é pelo que está escrito que nos movemos. E talvez você esteja aqui hoje e nunca tenha dado o passo mais importante da vida de um homem de verdade. A maioria das pessoas aqui sabe qual é o passo mais importante da vida de um homem de verdade. Casar? Não. Hã? Batizar? Não. Faz parte, mas não é isso. Entregar sua vida para Jesus. Um homem sem Jesus nunca vai resolver problema de homem. Ponto. Tentação é problema de homem? Sim ou não? Se não tem tentação, não é homem, né? Vocês entenderam o que eu falei? Quem aqui tem tentação? O único que pode resolver nossas tentações é o Espírito Santo de Deus, não tem outro. Não tem terapia, meditação indiana que faça você melhorar. É só o Espírito Santo. A Bíblia diz que contra as obras da carne é só o fruto do Espírito. Então, para resolver teus problemas de homem, você precisa de Jesus e não tem outro caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a Bíblia diz que quem acredita no coração e confessa com a boca que Ele é o Senhor, Ele também pega teu nome todo e confessa diante do Pai. E o Pai escreve com letras de sangue no livro da vida e de lá ninguém arranca mais. O que isso quer dizer, Tiago? Que se você nunca fez isso publicamente e hoje resolver confessar com a tua boca que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador, você vai entrar no livro da vida. Ou seja, quando você morrer aqui na terra, você vai para a eternidade. Mas como é que vai ser isso, Tiago? Na hora que você fechar os olhos na terra, você vai abrir no céu. Mas está escrito, claro, Jesus está na cruz. 2 ladrões, um zombando de Jesus: tu não era o Salvador? O outro falando: Jesus não fez nada para estar aqui. Você é um ladrão, está zombando de quem é santo? Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Jesus crucificado olha para ele e fala: em verdade eu te digo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Segunda vantagem de você aceitar Jesus Cristo hoje: primeiro, teu nome está no livro da vida e você ir para a eternidade. Segunda vantagem, para mim é a melhor:
Teus pecados, caso você se arrependa, serão perdoados. Eu não poderia estar nesse altar, eu não poderia ter a família que eu tenho se meus pecados não fossem perdoados. Eu não poderia andar leve, eu teria que estar andando cheio de culpa, cheio de coisa do passado, carregando. Só Jesus perdoa pecado. Eu já estudei todas as filosofias, teologias, todas as religiões. A única filosofia que promete perdão de pecados é a de Jesus Cristo de Nazaré. Terceira vantagem: proteção espiritual. A Bíblia diz em Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Às vezes você está cheio de tormento noturno, cheio de medo, insônia, fica preso no passado, não perdoa quem te feriu, está com um amor que não perdoa, um amor antigo, preso, que prende todos os outros relacionamentos, cheio de trabalho feito contra você, tudo problema espiritual e você não se liberta. Agora você vai ter proteção espiritual, ou seja, salvação eterna, perdão de pecados e proteção espiritual. Então presta atenção: se você nunca confessou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas nessa reunião de homens você fala: chega, agora eu vou para quem resolve meus problemas. Terapia ajuda, mas não resolve. O psiquiatra ajuda, mas não resolve. O teu amigão ajuda a aliviar o dia ali conversando contigo, mas não resolve. Você agora vai apelar para quem resolve, na terra e embaixo da terra e em cima da terra, nos céus, por onde for, vai apelar para quem resolve. Se você nunca confessou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. E quer fazer isso hoje? Quer fazer isso hoje? Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Pode vir, deixa eu orar por você. Vem aqui, vem. Vem. Ah, eu tô aí em cima, desce. É a melhor decisão da tua vida. Vem. Vai dando a volta aqui, vai. É hoje. Espírito Santo, vem, vinde, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, aprendei de mim, de Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso para a tua alma. Teus pecados estão sendo perdoados, o teu nome está sendo colocado no livro da vida, e proteção espiritual está vindo sobre você. Sabe o que isso quer dizer? Que a depressão, a ansiedade, o medo não vai mais encontrar o endereço da tua mente. Eles não vão conseguir entrar mais. Tem proteção espiritual agora sobre você. Sabe o que isso quer dizer? Que toda perturbação noturna, tudo que te prendia ao passado está indo embora hoje. Agora a paz que excede todo entendimento vai entrar no teu coração. Você vai voltar a ter paz, ou ter a paz que você nunca teve. Seja bem-vindo ao novo tempo. Coloca a mão no teu coração, você que está aqui na frente, você que está aceitando Jesus, coloca a mão no teu coração e repete comigo: Senhor Jesus, coloca o meu nome no livro da vida. Mais alto: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, eu me arrependo de cada um deles, para lá eu não volto mais. Senhor Jesus, a partir de hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqueles que acreditam, dê um forte aplauso por essas almas. Deus abençoe.